Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do CJCast. Hoje a gente vai ter a oportunidade de ter uma conversa com o representante da mantenedora do colégio, o Padre Cortez. Ele vai poder falar um pouquinho sobre como funciona a mantenedora, um pouquinho de como que é o papel da mantenedora dentro do colégio, um pouco mais. Mas vamos se apresentar primeiro. Eu sou João Lucas, eu sou estudante do segundo ano do ensino médio aqui do Colégio John Kennedy. Eu sou a Bárbara, sou estudante do segundo ensino médio do Colégio John Kennedy. Eu sou o Gabriel, também sou do segundo do Colégio John Kennedy. E a gente está aqui com o nosso convidado, o Padre Cortez, como a gente já disse, representante da mantenedora do colégio. E a gente vai poder bater um papo com ele rapidão. Padre, eu vou começar perguntando, qual é a sua história? O que levou você a ser um padre? Conta pra gente um pouco da sua história de vida. Puxa vida, né? Quanta pergunta importante ao mesmo tempo. Então, oi para vocês. Que alegria estar aqui participando deste podcast. É uma alegria muito grande. Eu sou o Padre Cortez, meu nome completo é Benedito Ângelo Cortez, né? Eu sou missionário do Sagrado Coração. Nasci numa cidadezinha encravada nas montanhas, né, de Minas Gerais, a Serra da Mantiqueira, mais propriamente. Cidadezinha chamada Delfim Moreira. E desde criança eu tinha o sonho de ajudar as pessoas, de evangelizar, de levar a boa notícia do reino de Deus por toda parte. E eu descobri que a minha vocação era ser padre, e era ser religioso, que era ser missionário do Sagrado Coração. Então, eu comecei no seminário aqui em Pirassununga. Naquele tempo, o seminário menor nosso, a gente chamava assim, seminário menor. Hoje a gente chama de aspirantado, essa etapa da formação, era em Pirassununga. Então, entrei aqui em Pirassununga e depois fui para Itajubá. Dei um tempo da caminhada, saí, voltei para casa e depois eu retornei para Itajubá. Itajubá eu terminei o ensino médio num colégio que também era da congregação em Itajubá, Colégio Itajubá. E depois eu fui para São Paulo fazer a faculdade de filosofia, né, que eu fiz na Universidade de São Francisco, em São Paulo. Depois a faculdade de teologia. E trabalhei ao longo dos anos da minha vida de sacerdócio em diversas cidades. Sempre eu trabalhei na formação de futuros missionários do Sagrado Coração, de jovens que também têm o desejo de anunciar o reino de Deus e levar a boa nova do Evangelho por toda parte. Então eu trabalhei em Itajubá, trabalhei em São Paulo, trabalhei aqui em Pirassununga, voltei para Itajubá, para São Paulo e assim fui, né, caminhando. Então, um pouco essa minha história. Atualmente já faz 3 anos que eu estou em Pirassununga e trabalho na formação, trabalho na comunidade Nossa Senhora do Rosário, que pertence à paróquia Nossa Senhora Aparecida, e aqui no Colégio John Kennedy. O que o senhor trabalha aqui no colégio? Eu sou representante da mantenedora. Se fosse nos tempos mais antigos, seria uma espécie de diretor-geral, né? Mas nós preferimos internamente chamar de representante da mantenedora, né? Nós temos outros colégios e tem outros padres que participam, que trabalham nesses outros colégios. Nós somos assim chamados. Mas o que exatamente é a mantenedora? O que exatamente você faz aqui no colégio? Vamos lá, primeiro a mantenedora. A mantenedora é aquela que é responsável pelos colégios. Nós temos atualmente 3 colégios. E a mantenedora é a congregação, é a família religiosa que mantém estes colégios, né? E essa família religiosa se chama Missionários do Sagrado Coração, né? A sede nossa é em São Paulo e ela então indica padres para dirigir, né, determinada unidade. E eu, há 3 anos atrás, fui indicado aqui. Já trabalhei no Colégio de Campinas, já trabalhei no Colégio de São Paulo e atualmente estou aqui em Pirassununga. Então, meu trabalho é uma espécie de coordenação geral, de direção geral, né, do colégio. E o seu trabalho, assim como muito do trabalho missionário, ele é rotativo, né? Ele tem sempre algum prazo? Nós temos um período que trabalhamos em determinado lugar. Nós temos uma média, mais ou menos, de 6 anos, né, como uma referência. Às vezes ficamos mais, né? Padre Humberto, por exemplo, ficou muito mais, né? Praticamente quase que a vida toda aqui em Pirassununga. E pode ser que eu seja transferido daqui a alguns anos, mas por enquanto não tem nada nesse sentido, né?
Então tem sim um referencial, que seriam 6 anos, mas pode ser mais ou menos, dependendo da necessidade, da realidade. Nós temos trabalhos em diversas partes do Brasil e fora do Brasil. Por exemplo, eu já trabalhei numa missão em Moçambique, né, na África. Então, às vezes, trabalhamos também fora do Brasil. Aham. E assim, são 3 escolas, então são 3 padres, um para cada escola? Exatamente. Nós temos em São Paulo o externato Nossa Senhora do Sagrado Coração. Lá está o padre Lucemir. Em Campinas, nós temos o colégio mais antigo nosso, um colégio centenário, né? Mais de 100 anos, o nosso colégio de Campinas, colégio Padre Júlio Chevalier. Daqui a pouco talvez falamos um pouco sobre quem foi Padre Júlio Chevalier, né? E aqui em Pirassununga, o colégio John Kennedy, que começou em 1971, né? Uma ideia genial do padre Humberto Capobianco. Qual que é a história do colégio com o padre? Então, o padre Humberto, vendo o espaço que nós tínhamos aqui, porque tudo isso aqui foi construído para ser seminário. Depois não tinha mais um número de seminaristas que pudesse preencher todo o espaço. Então tinha muita parte ociosa e não tinha nenhuma escola praticamente particular e de ensino mais direcionado para o lado humano, católico, né, religioso, né? Então o padre Humberto sempre foi um educador, um homem preocupado com a formação da juventude. Ele então sonhou e levou essa proposta para a congregação, foi aprovada. Então, junto com outros colegas, deu-se início ao colégio John Kennedy. Pioneiro aqui, né? O negócio, aproveitando que a Bárbara falou, o senhor comentou que o colégio ele surgiu de um sonho do padre Humberto, mas ele ainda assim, ele é mantido pelos missionários do Sagrado Coração. Hoje, falando de um tempo atual, qual que é o interesse do ministério em manter um colégio? Não só esse, como o externato, quanto o Júlio Chevalier, qual que é o interesse que os missionários têm em manter o colégio? Então, os missionários do Sagrado Coração, o padre Humberto também era missionário do Sagrado Coração, desde praticamente o início se preocupou muito com a educação da juventude, com a formação humana cristã da juventude, das crianças e, né, consequentemente, de toda a família que nos cerca e faz parte da nossa história. Então, a nossa grande preocupação é a formação humana, intelectual, a formação dos jovens, das crianças, da família que traz o seu filho, a sua filha aqui para estudar. Então, nossa preocupação é dar, né, uma mão nesta questão da humanização das pessoas, né? Ô padre, e como que o senhor lida com, por exemplo, alunos que talvez não sejam da mesma religião, da religião católica, Sim. que vêm para o colégio? Sim, da mesma maneira, né? Primeiro é uma alegria muito grande poder ter essa diversidade, né? É uma escola de cunho católico, mas ecumênica, né? E acolhemos alunos também que às vezes nem professam nenhuma religião. Então nós temos um respeito muito grande, porque é através do diálogo que a gente cresce, né? É através da partilha dos conhecimentos que a gente se desenvolve. Então, quanto mais aberta é uma escola, quanto mais acolhedora é uma escola, sem perder a sua identidade, mais essa escola ela cresce, né? Então, hoje nós temos uma alegria de ter alunos que não são da mesma confissão religiosa nossa e convivemos muito bem, aprendemos com eles, eles também certamente aprendem conosco. O senhor não chega a encarar essa questão como um desafio, assim, aí digo de colocar os tantos interesses dos missionários da igreja dentro da escola, como a gente tem, muitos dos eventos religiosos eles são trazidos para dentro da nossa escola. Isso não se torna um desafio quando você tem pessoas que não são adeptas à mesma religião? Nós damos uma liberdade muito grande, né, para as pessoas que entram no colégio, para que elas possam fazer as suas escolhas e seguir o seu caminho. Então, todas as atividades que nós temos, claro, são atividades mais relacionadas ao mundo católico, né? Às vezes temos missa, outras vezes nós temos alguma celebração interna, mas sempre é muito livre, né? E sempre nós procuramos trazer também elementos que, por exemplo, o ensino religioso hoje ele não tem, né, uma linha que tem que ser apenas católica. O ensino religioso
ele tem que trabalhar toda a religiosidade, todas as religiões são contempladas, né? Então, nós temos uma identidade, mas eu acho que quanto mais claro é a sua identidade, mais fácil é o diálogo com as pessoas de outras religiões, de outros credos, de outra maneira de pensar. Quando não temos uma identidade clara, aí nós ficamos proselitistas, né? Queremos obrigar as pessoas a seguir um caminho, né? Tentar forçar as pessoas. Isso jamais está na perspectiva nossa, né? E como que é a formação dos professores de ensino religioso? Porque se tem outras crianças, outros alunos que talvez não são da religião, tem que ter uma formação diferente, Nós não é? seguimos as diretrizes do Ministério da Educação, nós seguimos as diretrizes próprias, né, do ensino religioso. Então, existe um material que já é É adequadamente... feito pelo poliedro? Não, o material do ensino religioso não é feito pelo Poliedro, né, por outra editora, né, que contempla todas esse leque, né, esse, vamos dizer, poliedro, essas diversas faces, né, da fé. Entendi. Então, há um respeito muito grande e aqui nós não fazemos proselitismo, né, obrigando as pessoas a seguir um caminho único, né. E sobre a mantenedora, como que funciona assim os projetos da mantenedora para a escola? Então, eu acho que a grande beleza de tudo isso é que nós temos uma diversidade muito grande, né, de alunos, de pais, porque nós estamos em cidades diferentes, né? São Paulo, Campinas e Pirassununga. Cada lugar tem a sua particularidade. Mas a congregação olha com muita atenção e ela tem um sonho muito grande de manter sempre as nossas escolas, porque nós cremos na formação humana, nós cremos na educação e cremos que quanto mais você fala ao coração das pessoas, mais você forma pessoas com um coração novo para também gerar um mundo novo que tenha coração. Então a congregação, ela acredita muito nesse aspecto da humanidade, da humanização, né? Por isso nós temos essa perspectiva. E um dos projetos nossos que estamos colocando em prática este ano é a formação da rede dos missionários do Sagrado Coração de educação. Então, por enquanto, nós temos esses 3 colégios, né? Mas queremos expandir. Então, nós estamos formando a rede MSC de educação. Estamos em projeto, estamos aí, né, em gestação desse sonho que era tão importante para nós de ter uma rede MSC de educação. Entendi. Ô, padre, aproveitar que você também consegue responder isso pra gente, você, como a gente já disse antes, é representante da mantenedora no colégio. Mas além de você, para poder gerir toda a questão dos nossos eventos voltados para a igreja, a gente também tem a pastoralista, que também atua no colégio. Hoje em dia é a Arlete. Você pode diferenciar um pouquinho da sua função para dela? Qual que é a função de cada um? A função da Arlete, né, da pastoralista, é uma função mais voltada para essa dimensão pastoral, né, na escola, de diálogo, de presença, de propor eventos religiosos ou não propriamente religiosos, mas que leve a um aspecto mais de humanização das pessoas, né? E já o padre, como eu disse no começo, né, é uma espécie de diretor-geral. Ele vai cuidar da parte administrativa, ele vai acompanhar ao lado da diretora pedagógica, da dimensão pedagógica, né? Então, ele é aquele que cuida de todos os aspectos que tem no colégio. Então, passa, de uma certa maneira, tudo pela participação dele, não faz isso sozinho, porque nós temos gerente administrativo, nós temos diretor pedagógica, eu nem tenho formação para isso exatamente em cada uma dessas áreas. Mas juntos nós, né, num mutirão, fazemos esse trabalho. Então não é o senhor que escolhe quem será o diretor financeiro? Nós temos um conselho das escolas, que é formado pelos representantes da mantenedora em cada escola, mais 2 padres que participam da administração da nossa província, do grupo a qual eu pertenço, né? A gente chama de província. É um grupo que hoje nós temos aí mais ou menos
60 religiosos no Brasil todo e até fora do Brasil. Este grupo nós chamamos de província. Então, aquele que é o responsável pela província, que é o provincial, né? Ele que coordena todo esse trabalho. Já tive nessa função também por 6 anos. Ah, você já teve? Como Já é que tive foi? nessa função. Foi interessante, aprendi muito, viu? Né? Aprendi bastante. Você vai interagir muito com os nossos, que nós chamamos de confrades, né? E aí é um provincial que vai, com o seu conselho, nomear as pessoas para esse trabalho, para outro trabalho, né? Vai transferir as pessoas, vai gerir tudo. Então, esse conselho provincial é uma coisa. Depois nós temos o conselho das escolas, que são os representantes de cada escola, mais o superior provincial, mais o ecônomo provincial. Então, é lá que a gente toma as decisões. Se a gente vai contratar, por exemplo, uma pessoa para a direção da escola, né? Se a gente vai contratar alguém para uma função administrativa, esses cargos mais chaves passam todos por esse conselho. Eu não decido sozinho. E uma coisa que você falou lá atrás é que um padre ele fica 6 anos na escola e que você já está há 3. E aí, por exemplo, se der mais 3 anos e você gostar muito assim da escola, você escolhe sair ou é alguém superior que troca você de cargo? Como é que funciona isso? Então, como eu disse, depende muito das circunstâncias, né? Primeiro que não é fácil movimentar as pessoas nas diversas funções, nas paróquias e colégios que nós temos, né? Sempre é difícil, né? Sempre tem um impacto quando você troca uma pessoa. Mas, normalmente, é num diálogo, né? Se fosse em tempos antigos, o provincial, que nós chamamos, né, o superior, ele chegava e falava, você está transferido para outro lugar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente dialoga, a gente conversa, né? Então, há uma participação, né, recíproca, né? E aí a gente chega a essa conclusão. E tem casos que, às vezes, ao invés de ficar 6 anos, ficam 7, 8, 9, 10, né? Como eu disse, o Padre Humberto, que é conhecido de muita gente aqui em Pirassununga, ficou muitos anos, né? Ficou até falecer, né? Então, eu espero ficar bastante tempo com vocês aqui. Ô, padre, e também tem, como o senhor já falou, existe um conselho muito grande, né, para ter todas as decisões envolvendo a mantenedora, e ela conversa com todos os colégios que a gente tem, que são partes do Missionários do Sagrado Coração. Mas hoje, como que o senhor vê a relação entre os colégios, tipo, a participação de cada um entre eles? Essa relação tem crescido muito, né? Vocês mesmos são testemunhas, né? De que nós já temos jogos, né? Sim, os jogos entre as católicos. escolas. Vocês tiveram vários já esse Tiveram ano. vários jogos umas aqui, 3 semanas. lá em Campinas, né? E teremos futuramente lá em São Paulo, né? E para a própria Missão Kennedy, né? Que já existe um sonho também de envolver os outros colégios e fazer... Nossa, isso seria muito interessante. Então, existe esse sonho para a próxima Missão Kennedy. Não sei se vamos conseguir ainda, mas é um sonho que estamos planejando. Então, como eu disse para vocês, nós estamos trabalhando em rede. E essa integração está indo todo vapor. Né? Estamos vivendo um momento muito bonito de integração. Então, muita coisa que a gente faz num colégio aproveita no outro, né? Hoje já temos, por exemplo, alguns trabalhos que são comuns, né? Então, estamos aí, avançando. E tem algum projeto, a gente aproveitando que a gente comentou, existe algum projeto que a mantenedora executa com os colégios que o senhor tem uma afeição maior, digamos assim, que o senhor diria que é seu preferido? Existe algum? Você tem algum colégio preferido? Não, algum projeto. Um projeto. Que a mantenedora executa. Então, hoje, eu diria que esse trabalho da missão é muito bonito, né? Eu acho que é um trabalho que é a menina dos olhos nosso, né? Um trabalho que tem uma dimensão social, uma dimensão religiosa também, mas principalmente social e humanizadora, né? Sim. Então, eu acho que vocês já participaram. Aqui nós 3. Os 3 participamos. 3 já participaram, né? Eu acho que vocês são testemunhas disso, né? Com certeza. Somos. Então, para mim, isso aí é a menina dos olhos, né? E o colégio, eu acho que ele se prima por uma educação de qualidade, né? Nós temos, eu acho que isso nos enche de um santo orgulho, né? Nós temos nos 3 colégios o mesmo sistema de ensino poliedro. Não era, mas hoje nós temos a mesma... E por que a escolha do poliedro? O que chamou a atenção? Muita coisa, né? Eu acho que a qualidade do ensino,
né, do material, a atenção que eles dão. Vocês são testemunhas disso, que é um material que faz diferença, né? Com Faz diferença. certeza. E nós queremos o melhor para os nossos alunos. Então, depois de termos percorrido um caminho longo, chegamos a uma conclusão que hoje existem muitos sistemas ótimos de ensino, mas que o poliedro tem uma excelência, né? Aí essa parte de escolher o material é da mantenedora? É do Conselho das Escolas. Ah, entendi. É do Conselho das Escolas. Aí, primeiro foi o Colégio Kennedy que abraçou a proposta, né? Então, a partir desta caminhada que fizemos junto com o poliedro, depois fomos para Campinas e, ultimamente, também no externato lá em São Paulo. Então, as 3 escolas têm a mesma bandeira. Então, nós buscamos oferecer uma educação de qualidade. Né? Fizemos há pouco vocês perguntaram dos projetos, né? Fizemos há pouco uma avaliação institucional, ainda estamos digerindo as respostas, porque leva-se tempo, né? Mas algumas melhorias já estão em andamento e ficamos muito felizes porque ouvimos todas as pessoas, né? Ouvimos os alunos, ouvimos os professores, ouvimos os pais, ouvimos os colaboradores. Então, nós temos um trabalho gigantesco pela frente e, com certeza, né, ainda não posso prometer aqui ou adiantar as coisas, né, mas nós teremos muitas novidades, né, para frente e vocês vão perceber isso, né, que nosso colégio vai avançar muito mais. E da questão do Missão Kennedy, voltando um pouquinho, como é que funciona para negociar na saída até lá com o padre da comunidade? Como é que é? Então, primeiro eu entrei em contato com o bispo, né, que é Dom Manuel. Dom Manuel é da mesma congregação minha, foi meu colega de turma, de formação, de seminário, caminhamos juntos. Então, nós temos uma afinidade muito grande. Então, eu falei para ele, nós íamos para o Jequitinhonha antigamente. Mas depois da pandemia houve um hiato, uma dificuldade, e chegamos à conclusão de que era um pouco distante e que aquela realidade já não estava correspondendo mais. E que o Vale do Ribeira também tinha uma necessidade, né, muito grande. É uma região de quilombolas, é uma região de povos indígenas, é uma região muito carente, né, uma região bonita. Então, foi a partir desse diálogo com o Dom Manuel que nós chegamos à conclusão. Eu apresentei para o Conselho das Escolas, foi aprovado. Então, abraçamos a Missão Kennedy, lá no Vale do Ribeira. Aí vale falar que o Missão Kennedy, assim, a gente pode falar porque os 3 já foram, é um dos projetos que mais impactam, acho que a vida dos alunos, que a mantenedora traz. É um projeto muito bonito, é muito legal de participar. E é muito legal que a mantenedora, ela também tem essa preocupação com os alunos. Fujam também do âmbito só da escola, que tem esse envolvimento da mantenedora. É bem interessante. Os próprios jogos católicos, né? Eles podem compartilhar experiências com escolas do mesmo intuito, né? São experiências maravilhosas, né? Eu acho que a Semana Kennedy já é uma experiência extraordinária, né? O líder que o diga, né? Estamos aqui com um dos líderes, né? Já é uma experiência que nos envolve demais. E esses jogos entre as escolas estão crescendo e nós vamos chegar num patamar também que vai ficar um pouco parecido com a Semana Kennedy, mas um pouco mais amplo, né? Isso é demais. Muito interessante. E você percebe que é eficiente, porque se na Semana Kennedy, que é interno, já tem um envolvimento tão grande dos alunos, você aumentar, né, até onde isso atinge, é muito interessante, é muito legal. E aproveitando também, falando de novo dos projetos, hoje existe alguma coisa que você encara como um desafio grande para a mantenedora ou para você como representante da mantenedora do colégio? Então, hoje nós temos muitos, eu acho que, desafios na questão da educação. Né? Eu acho que um dos grandes desafios é a inclusão. Nós temos que trabalhar cada vez mais para incluir as pessoas, né? Essa é uma bandeira nossa, né? Eu acho que é uma proposta da rede MSC de educação, oferecer sempre uma educação de qualidade, respeitando os nossos concorrentes, mas tendo a nossa identidade muito clara, né? Nosso caminho muito claro, para que a gente possa trilhar esse caminho, né? Com desenvoltura, com coragem, né? Com determinação. E hoje nós estamos fazendo isso, né?
Então, eu acredito que seja a questão da inclusão, seja a questão da qualidade da educação. Eu acho que nós passamos por transformações sociais, né, tão grandes. Antigamente se falava que era a época de mudanças, né? Hoje nós podemos dizer que estamos em mudança de épocas, né? Muda-se tudo, né? A questão das redes sociais e tudo mais, né? Então esse é um desafio tremendo também, ao mesmo tempo, como nós podemos dialogar com as pessoas através desses meios, através desses veículos, sem nos perdermos nisso, né? Sem nos perdermos nisso. Então as redes sociais e tudo mais é uma belíssima ponte para a comunicação, mas também pode ser uma via perigosa se a gente não souber trabalhar. Então é um desafio muito grande também, principalmente nas escolas. Então veio essa lei aí que hoje em dia restringe o uso de celular nas escolas, né? Então a gente está trabalhando com isso. Eu sei que vocês foram impactados no começo, mas eu acredito que agora vocês podem até avaliar positivamente, porque tem muito mais tempo para interagir um com o outro, para dialogar. Eu vejo os menores, por exemplo, fazendo certas brincadeiras que não se fazia mais, que ficava todo mundo ali, né? Com o dedinho na tela, os olhos na tela. Hoje a gente tem muito mais comunicação humana. Eu acho que nós ganhamos com isso. Eu também acho que a lei dos celulares foi positiva, né? Porque é mais foco nas aulas também. Com certeza. Mas, e de qualquer forma, eu acho que o colégio ele sempre foi referência nessa questão da integração dos alunos. Eu acho que sempre teve espaço para diálogo, não só entre os alunos, mas dos alunos entre os professores. Eu não sei, acho que diferente deles, eu tive uma experiência, eu cheguei no colégio num período um pouco mais tardio. Você chegou pós-pandemia. Eu cheguei pós-pandemia, mas eu sempre, em conversas, não só com os meus familiares, com várias pessoas, eu sempre destaquei. Eu acho que o espaço que o colégio abre para diálogo é muito interessante. Ele forma independência nesse sentido e ele dá a oportunidade de você desenvolver plenamente as suas habilidades. Eu acho que isso é um dos maiores destaques do colégio. E é mérito de toda a organização pedagógica, mas também do objetivo da mantenedora, né? A própria Semana Kennedy, né? Já é uma forma dos alunos se integrarem, né? Porque a gente vê as crianças pequenas, elas conhecem, perde um pouco da timidez. Então, fica até mais fácil para os professores lidarem em sala de aula depois, porque daí eles começam a querer expor opinião, conversar, contar das experiências, se enturmar, né? É isso aí, Bárbara. João, o comentário de vocês dois, né? Também em outros momentos do Gabriel, ratifica aquela palavra que eu usei, né? Humanização. Que quando você fala em humanização, você fala em respeito às pessoas, às diferenças. E respeito ao credo das pessoas. Não é proselitismo, não é imposição, mas é diálogo, é abertura para acolher e ouvir o outro, sempre com firmeza, com determinação, sempre levando em consideração tudo aquilo que uma escola precisa e deve ter, mas sempre com muito respeito à pessoa humana. E o nosso objetivo, né, até um dos lemas nosso antigo, mas que sempre está em voga, né, formar corações novos para um mundo novo, né? Não é formar apenas intelectualmente, também é importantíssimo formar pessoas intelectualmente. E isso nós fazemos da melhor maneira, eu acredito. Mas também formar pessoas que tenham um coração dilatado, grande, para amar, para servir, não ver as coisas apenas do ponto de vista de negócio, né, de coisas, de relações de lucro, como muitas vezes a sociedade vê, mas de trabalhar pessoas que gerem um mundo mais humano, um mundo mais fraterno, um mundo mais solidário, um mundo onde as pessoas se respeitem, né? Onde a criação de Deus, né, a ecologia seja respeitada, onde as coisas sejam cuidadas, né? Então essa é a nossa preocupação. Então essa formar a pessoa, é formar a pessoa integralmente, não apenas um aspecto da pessoa, mas integralmente. Então essa parte de organização, de cuidar dos alunos, essa parte é dos missionários, é isso? Sim, também. Então como é que funciona a organização dos missionários? Como que funciona a organização dos missionários, né? Isso. Nós somos uma congregação religiosa que nasceu em 1854 na França.
O fundador da congregação, até já citei o nome dele aqui, é o Padre Júlio Chevalier, e vocês já ouviram muito, né? Aham. Eu estou ouvindo com muita alegria que vocês vão fazer um teatro sobre a vida dele Aham. Sim. aí na Semana Kennedy. Aham. Estou curiosíssimo para ver o que vocês vão preparar, né? Com Aham. certeza algo extraordinário. E essa congregação foi se espalhando. O desejo dele é que a gente trabalhasse com o ser humano em toda parte. Uhum. Nós fôssemos missionário. Missionário é ir ao encontro do outro, é sair de si mesmo, é vencer a crosta do egoísmo, é ir em direção às pessoas, é dialogar com a cultura, é enculturar-se nas diversas realidades. E essa congregação se espalhou. Hoje nós estamos em mais de 50 países, nós estamos nos 5 continentes. Nossa. Que interessante. Estamos em todos os continentes. Uhum. Eu acho que o grande desafio agora é o continente digital, Uhum. né? Com Que, certeza. estamos entrando neles, que nós estamos fazendo aqui, faz Aham. parte dele, né? Sim. Estamos em todos os continentes e temos outras escolas, né? Uhum. Nós temos, por exemplo, na Austrália, colégios maravilhosos, né? Uhum. E, inclusive, a gente está começando um diálogo com essas escolas para que essa rede possa ter alcance ainda maior, né? Uhum. E que possa, quem sabe no futuro, né? A gente fazer intercâmbios, assim, outras coisas mais. Isso é legal, muito legal. O senhor acha que essa integração entre os colégios, porque foi o que o senhor falou, tá em vários lugares, em todos os Sim. continentes, isso daí implica em você lidar com várias culturas. Como você vê essa questão de você conseguir manter a sua identidade, que é muito importante para os missionários, ainda assim você tendo que, não digo se adequar, mas que fazer aquela sua identidade funcionar dentro daquele contexto, dentro daquela cultura. Então, acho que o grande desafio se chama inculturação. Não é aculturação, não é uma imposição de uma cultura sobre a outra, porque todas as culturas têm valores e todas as culturas têm dificuldades, têm desafios, têm problemas, né? Então, o diálogo faz com que a gente inculture a nossa vida, a nossa caminhada na realidade do outro e que o outro também participe da nossa vida, né? Então, o caminho é o caminho do diálogo, é o caminho, né, da capacidade, né, de poder acolher o que o outro tem, porque ser missionário é algo de mão dupla. Uhum. Você leva, mas você também recebe muitas coisas. Uhum. Você acolhe muitas coisas. Por exemplo, a nossa experiência, vamos dizer, num país onde estamos, na Indonésia, né? Um país majoritariamente islâmico, muçulmano, né? Uhum. País onde mais de 90% da população é muçulmano e islâmico. Dizem que os cristãos na Indonésia chegam por volta de 3% cristãos, e entre eles os católicos. E é onde nós temos o maior grupo no momento de missionários do Sagrado Coração. Uhum. Ai, que interessante. É onde nós temos o maior grupo de missionários do Sagrado Coração. Então, Deus tem sua maneira de agir, né? Uhum. Nós estamos aqui no Brasil, também temos um grupo relativamente grande, somos 3 províncias, 3 núcleos. Essa nossa aqui pertence ao grupo de São Paulo, Uhum. né, cujo provincial é Padre Luiz Carlos, e tem um do Rio de Janeiro e tem de Curitiba. Então, esses 3 grupos, nós somos aí cerca de 140 missionários trabalhando no Brasil. Uhum. Mas colégios a gente fala até o momento, até os Só 3. nós, só aqui do grupo de São Paulo. Uhum. Vou aproveitar que a gente tocou nesse assunto, o interesse do colégio, da mantenedora em criar uma rede de ensino. Existe alguma previsão, alguma expectativa para que vocês consigam expandir ou fundar mais colégios? Existe algum objetivo mais concreto? Nesse momento, nós estamos na execução do projeto e da formação da rede. Uhum. Nós estamos aí trabalhando com assessorias. O primeiro passo é isso, né? Fortalecer os 3 colégios que nós temos, né? Então, esse é o primeiro passo. Depois, é claro, se há possibilidade, se surgem, né, e existe presença nossa em outros lugares que já está consolidada, de repente a gente expande, sim. É claro que
se tiver oportunidade, Uhum. nós estamos aí para abraçar esses desafios. E assim, sobre essa parte da mantenedora, dos eventos, quem que organiza? Como que vocês organizam isso? Os eventos da mantenedora, existe uma administração interna que organiza. Uhum. Os eventos relacionados às escolas é pelo conselho das escolas, né? Uhum. E os eventos de cada escola tem o trabalho feito, né, pela coordenação, pela direção, pela administração de cada escola, e nós padres que estamos na cada uma dessas escolas participamos diretamente dessa organização. Ah, entendi. E assim, acho que uma das últimas. Você tem mais alguma coisa? Eu tenho sim, uma pergunta que bom. pessoal. Eu tenho É, também. João. Hoje, não sei se isso, de novo, não sabemos se isso cabe somente à sua decisão, mas você se vê atuando dentro da mantenedora, dentro dessa questão religiosa, fora da educação, sem esse contato, ou você pretende continuar nesse ramo, assim, de estar com a formação? de Ora, pessoas? quem entra para o ramo, eu entrei, não foi primeiramente uma escolha minha, né? Uhum. Foi um pedido que fizeram para que eu assumisse, né, o trabalho, a coordenação de uma escola. Uhum. E depois que a gente entra, a gente apaixona, né, pela educação. Uhum. Hoje, eu teria dificuldade de me ver fora desta área. Uhum. Claro, nós, como eu já falei no início, somos missionários e estamos abertos a todos os trabalhos. Então, se tem outros trabalhos que a congregação me apresentar, com muita alegria eu vou assumir. Uhum. Como eu disse para vocês, já trabalhei até fora do país. Mas hoje eu estou muito apaixonado pela educação. Uhum. É muito difícil você trabalhar com tanta gente, assim, trabalhar contato com a pessoa tão E frequentemente depois. personalidades tão Exato, diferentes, você né? aprende muito, né? É muito gostoso você ter essa É troca. difícil você conseguir consolidar em uma escola tão grande quantos alunos a gente tem aqui. Eu acho que a gente Uns tem 600, uns né? 500, uns- mais de 500 alunos, né? Isso é muito difícil você Mais de lidar com 500. 500 personalidades diferentes, né? Então, E você conhecer quantas pessoas a gente conversa com elas, conhece a história, né? aham, E encontra com as famílias, e a família fala, puxa vida, meu filho estuda lá no Kennedy, né? aham, Então, Kennedy hoje é um nome muito forte, né? Com É uma certeza. escola uhum, de uma presença muito forte. uhum, Né? Eu até aproveito aqui esse momento, né, para dizer assim que se tem algum pai ou uma mãe que esteja nos ouvindo, um jovem ou uma jovem que esteja nos ouvindo e que estava em dúvida, com certeza tiraram essas Uhum. dúvidas, né? Sim. E vai correr aqui para fazer a matrícula para o filho ou para a filha aqui no Colégio John Kennedy, né? uhum, Nós estamos com as matrículas abertas, nós estamos em processo de rematrícula, uhum. nós estamos vivendo esse momento bonito, conversando com muitos pais e acolhendo para ter uma escola ainda mais forte. E assim, aproveitando que o senhor tocou nesse ponto, o que o senhor acha que faria um pai fazer a matrícula do filho dele aqui? Eu O que acho que destaca? a história do Colégio John Kennedy, a qualidade do Aham. ensino do colégio, a tradição e ao mesmo tempo a inovação, né? Uhum. Nós estamos aí implantando uma nova área de formação ligada à tecnologia, né? Acho que vocês já Sim. tiveram Aham, palestras e formações nessa área, né? uhum, A Via Make fazendo um trabalho conosco, né? Vamos começar o ano que vem. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma tradição, nós temos um projeto de inovação, aham, né? De atualização. E o pai procura isso, ele procura Uhum. tradição, procura seriedade, procura qualidade, procura uma educação que tenha uma identidade humana, religiosa forte, mas ele procura também inovação. uhum. Um negócio muito interessante que ele falou foi a questão da história que o colégio traz, né? É. Muito interessante porque, vou colocar, acho que agora a gente, né, nós todos aqui envolvidos na linha de frente dessa questão da Semana Kennedy, que é Sim. o momento que a gente está vivendo, a gente já teve a oportunidade de conversar com inúmeras pessoas que fizeram parte da história do colégio e elas trocam histórias, experiência com você. É muito legal você E estar elas inserido nessa contam, né? Nós É. tivemos uma experiência também. As pessoas são como Jonas, inseridas como líder, né? nessa comunidade, as pessoas inseridas nessa comunidade, é muito interessante você poder ter essa oportunidade de troca e identificação, porque você fazer parte disso, você gera identificação com a pessoa. Eu acho que não tem nada melhor pra falar. A tradição do colégio é um dos Aham. pontos fortíssimos que ele apresenta pra todo mundo. Eu tenho uma pergunta, aproveitando que a gente está falando do colégio, por que o nome Colégio John Kennedy? Então, na época que foi fundada, em 1970, o Padre Humberto se inspirou muito em um presidente norte-americano Uhum. que
era católico, Uhum. John Kennedy, né? Uhum. Então, pela formação católica, por representar um povo também muito importante, muito significativo, e o Padre Humberto achou que naquele momento esse nome era um nome significativo, forte e que representava para nós essa questão católica, né? Uhum. Uhum. Eu acho que essa parte do colégio é muito legal, na história do colégio, como o João Lucas falou. E temos essa parte aqui, da ali no tradição. corredor, dá para ver cartas de sobrinho, né? Aham. Do John Kennedy, né? Aham, aham. O Eduardo Kennedy e outros dialogando com o Padre Humberto, falando sobre todo esse processo, né? Aham. Muito interessante, muito curioso. Nós Muito temos ali no mesmo. corredor. A gente estuda do no meio da colégio. história. A gente estuda história no meio da história. Ali nós Muito... temos essa interação que teve entre a família Kennedy e o colégio Kennedy. Aham, aham. Eu acho que Foi isso. Foi isso. Padre, né? muito obrigado por você ter topado ter essa conversa com a gente. Foi muito bom. A gente conseguiu aprender muito, absorver muita coisa. Descobrir sobre a história do colégio, né? História do tirar colégio, da nossas mantenedora. dúvidas. Sim. Nossa, Acho que foi foi demais. 10. Foi um tempo muito importante pra gente. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Tão importante a gente poder dialogar com os jovens, né? Aham. E como a gente vê os olhos de vocês brilharem pelo Colégio John Kennedy, né? Então, Aham. é tão bonito isso, né? Esta comunhão de ideais, de sonhos, de projetos, né? De coração. Uhum. Então, muito obrigado. Obrigada, Obrigado, senhor. gente. E obrigado a você que E assistiu. assistiu. A gente pede que você se inscreva, que você comente, que você possa ficar de olho nas novidades que o Instagram, que as redes sociais do colégio vão estar trazendo. A gente fica para uma próxima. Fica pra próxima. Tchau. Tchau.